Eu vou passar a palavra ao Márcio, que trouxe uma apresentação que ele vai falar, né? Que nós vamos Bom, em ver. primeiro lugar, obrigado pelo carinhoso convite, Lauro. Estou aqui um pouco intimidado por estar ao lado de um grande ídolo, o senhor Paulo. E, quer dizer, nunca fui um especialista em Niemeyer e tampouco não conheci ele pessoalmente. E o Lauro me fez esse convite alguns meses atrás e eu comecei a estudar profundamente a obra dele. E aí separei, sei lá, 50 projetos para falar, depois joguei todos fora, porque tudo já era conhecido. E aí acabei achando 3 coisas interessantes que eu vou mostrar aqui nesse videozinho aqui. Primeiro, isso que eu não conhecia, chamado de A Revolta dos Arcos. Eu até fiz uma pequena edição aí que eu vou mostrar da televisão portuguesa, que demorava horas. Em abril de 1960, o presidente Juscelino Kubitschek inaugurava oficialmente Brasília. A primeira obra a ser inaugurada foi precisamente o Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente brasileiro. Meses depois, era construído o Externato Infante Dom Henrique, inspirado na arquitetura do Palácio Presidencial brasileiro, a 8.000 km de distância, em Moimenta da Beira, interior de Portugal. O edifício tornou-se uma afronta ao regime de Salazar. No recreio dos rapazes estava instalada a revolta. Meia dúzia de pedreiros, amando dos serviços urbanísticos do regime, preparava-se para derrubar os emblemáticos arcos da fachada. Espontaneamente, os estudantes insurgiram-se. Nas fotografias que retratam aquele dia, Luís Cardoso é fácil de identificar. Tinha já consciência na altura, tal como acredita ainda hoje, que a arquitetura arrojada do edifício era mesmo uma provocação encapotada ao regime. Penso que a arquitetura traduz também uma mensagem triste por trás de uma obra física, não há? Só fizemos no colégio, é óbvio. Havia uma mensagem que era transmitida aos alunos de um certo inconformismo, de sermos arrojados, de sermos inovadores. A base dos arcos foi mesmo ocultada pelo muro, erguido logo a seguir durante as férias escolares. Sem a força dos estudantes, ninguém se opôs à censura, e os arcos da revolta ficaram enclausurados, tal como o país, por mais de 12 anos. Quando veio o 25 de Abril, claro, a primeira coisa foi deitar o muro abaixo e restituir a imagem, outra vez a imagem antiga do edifício. 50 anos passados e o destino da atual escola EB1 Infante Dom Henrique está traçado. Na escola Portufosa será instalado um centro cívico e um polo da Universidade Sénior da Beira Interior. Na parede da entrada vai, contudo, permanecer emoldurada a carta enviada por Niemeyer no dia, para provar a réplica da sua arquitetura. O segundo é sobre a cidade de Negev, em Israel. Projeto que eu fui descobrindo que é ainda um assunto extremamente polêmico. Naquele momento era totalmente utópico construir uma cidade no meio de um deserto totalmente intocado e totalmente íntegro. E depois fui descobrindo vários jornais, não é, que falavam do jeito que está sendo ocupado. Eu separei aqui as questões levantadas por Niemeyer há 40 anos, estão no centro do debate sobre o planejamento nacional em Israel hoje. A questão é saber se Negev perdeu ou foi salvo das ideias de Niemeyer. E continuam sendo feitas algumas cidades, todas totalmente no nível, com grande ocupação, que era o contrário do que ele pregava, que continua tendo algumas matérias até recentes. E essa cidade ela
parece que era um pouco uma anti-Brasília, de certa forma, porque dava muita importância para o pedestre. E você poderia andar 500 metros e estar a uma distância confortável de todos os serviços. Eram grandes torres. No centro, toda a parte do comércio, as unidades habitacionais em volta, simplesmente uma avenida em torno. A gente vê os prédios, aí, as habitações, o centro, uma esplanada, que tinha no subsolo um estacionamento para 10 mil carros. E isso poderia ser multiplicado pelo deserto afora. A imagem da esplanada. E aqui iam ter ruas de serviço no subsolo. Era bem interessante o projeto das torres, porque ele tentava recriar quase uma residência em cada apartamento. As fachadas eram livres, as pessoas podiam terminá-la da forma que quisessem. E tinha um jardim na frente da casa. Essa é uma maquete. Isso aqui é a terceira e última imagem que eu vou mostrar, que eu fui buscar na Rússia, um presente aqui para o Paulo. Quase uma história em quadrinhos, que eu busquei de um livro russo, e que fala de torres gigantescas que cruzam as nuvens. Fala dos elevadores pressurizados, as naves espaciais. Até a última slide é interessante, que fala que as universidades não vão existir mais, porque as pessoas vão ser conectadas a um sistema e vão aprender instantaneamente, as escolas vão ser transformadas em centros de pesquisa. E, por último, uma imagem da cidade submarina. Aí está escrito Castelos de Vidro, num mundo subaquático que começamos a conhecer. É isso. Muito lindo. Paulo, quer comentar um pouco o projeto de Nega, por exemplo? Bem, eu até pensei que isso devia ser levantado com bastante ênfase nesse encontro. As cidades desenhadas pelo Niemeyer. Naturalmente, a cidade do Negev é muito interessante considerar sobre tudo isso. E tem a ver com o que eu dizia, a reflexão sobre as transformações da natureza, que, na verdade, a transformação da natureza, que, na essência, é o que quer dizer a construção da cidade. Hoje, se vamos começar uma cidade, não tem nada mais a ver com o modo com que sempre se fez, etc., por cima uma coisa da outra. As cidades são novas, como seria o caso de uma cidade do Negev. É uma repetição, digamos, da reflexão feita sobre a América. Aquilo onde não há, onde ainda não há. Portanto, você deve convocar a sabedoria e a experiência como uma totalidade atualizada e dizer. Tem muito a ver com literatura, como se faz. Você tem que, antes de mais nada, saber escrever a sua língua muito bem para poder editar um poema, senão ninguém imagina, pode saber o que você tem na cabeça. E a construção não é outra coisa senão o discurso evidente sobre aquilo que você está pensando. Se você vai fazer uma cidade do deserto, é evidente que você vai botar algumas torres e pronto, porque senão você vai cavocar, enfim, não é assim mais que vai se fazer as cidades, como na história se fez. Isso é muito interessante, inclusive como fica a experiência humana diante de uma transformação, do ponto de vista formal, aparentemente tão extraordinária. Se nós considerarmos, principalmente na cidade que ele fez para Grasse, a cidade de Grasse é muito interessante. Eu, infelizmente, não tenho imagens, mas vocês encontram nos livros. É uma cidade que já existe na França e teria que se fazer, não sei se foi encomendado, qual é a circunstância, uma cidade nova. Essa atividade da população dessa cidade, a cidade existe exclusivamente pela questão, deve ser terras, clima,
ali se plantam espécies exclusivamente para a indústria de perfumaria. Imagina vocês, uma coisa delicada, uma cidade pequena. A ferrovia passou por ali, que não chegava ali, e, nesse instante, quis se fazer, porque era muito mal feito aquilo tudo, uma nova cidade. Existe também essa plataforma central, que, no fundo, é um modelo mesopotâmico de cidades assírias e coisas assim. Muito interessante. Aquilo esconde o trem, quando ele atravessa o lugar da cidade, ele passa subterrâneo nessa plataforma. Essa plataforma é o centro da cidade. Ele propôs uma arcada envolvendo essa praça, onde se conhece o que se passa numa arcada, cafés, comércio, os andares superiores, 3, 4 andares, uma construção baixa, comércio, atividades, e as habitações em torno, com torres tipo Copan, digamos assim. Por que tipo? Tipo, sim, porque esbeltas, no sentido de ventilação e iluminação para as casas, e, entretanto, curvilíneas, a edificação toda, de muitos andares, por questões de estabilidade contra vento, tudo isso. Oscar é um grande construtor, coisa que pouco se considera. Portanto, as cidades são exemplos muito interessantes dessa reflexão, construção e natureza, a habitabilidade do planeta, que, para mim, é a essência do valor da obra do Niemeyer. As referências são referências históricas, formais, algumas. São notáveis para dizer que existe isso. As pirâmides do Cairo, invertidas, é o Museu de Caracas. Diante da mecânica dos solos, que permite a concentração de cargas, que na época não... Coisas assim. Inclusive, no caso das pirâmides e de Caracas, é muito interessante também, eu estou insistindo em alguns exemplos, para continuar aquela afirmação de que se trata de realizar os mesmos e eternos desejos do homem agora, com os recursos de hoje. As pirâmides são notáveis porque aquela forma não representa coisa nenhuma, muita besteira foi feita, se põe pirâmide em cima da mesa porque diz que atrai, não tem nada que ver, nem com o túmulo de Faraó, deve ter sido o pretexto na época. A verdade, as pirâmides é o desejo de colocar uma pedra a 120 metros de altura, naquele lugar onde ninguém sabia que nós estávamos ali. E a única maneira de fazer isso é com máquinas. A pirâmide é a máquina da sua própria construção. É o plano inclinado que é chamada... É o primeiro capítulo da física moderna, chamado máquina simples. Alavanca e plano inclinado. Você puxa pedra por pedra, vai acumulando em camadas e chega lá em cima. Inverter a pirâmide é uma referência, é um discurso sobre a genealogia dessa imaginação do homem. Agora eu posso fazer isso como uma pirâmide invertida, concentrar as cargas, porque existe recurso para as fundações, ainda usufruindo da deliciosa virtude das paredes que tendem a cair e, naturalmente, protendem as lajes horizontais. É fantástica a dimensão construtiva na imaginação do Niemeyer. Eu tenho a impressão que as cidades, nós devíamos ver mais os exemplos de cidades que ele projetou. Naturalmente, é uma fantasia mais curiosa para o futuro, a cidade submarina. Deve ser interessante. A pressão das águas lá embaixo deve alimentar todo o serviço da cidade, digamos, mecânico. É muito interessante a possibilidade de se realizar ainda isso. E coisas assim. Ainda como simples especulação. Eu acho um campo lindo as cidades do Oscar. E recomendo que vejam Grasse, a cidade de Grasse. É lindíssima. Tem semelhança, sim, do ponto de vista espacial, etc., sistema de transporte com Negev.